e matando milhares de pessoas. Matando milhares de pessoas. Então a história do século XX é uma história muito diferente daquilo que, de fato, que contam, né? Muito bem, voltando ao fabianismo. Bom, quando a sociedade fabiana é montada, qual é o propósito que ela tinha? Ela tinha o propósito de reconstruir a sociedade. Reconstruir a sociedade com o mais elevado ideal moral possível. O que significa reconstruir a sociedade? Na perspectiva dessa gente, significa que o mundo tem um problema, né? O mundo tem um problema de erro, né? E esse problema tem que ser corrigido, né? Então a reconstrução aqui passa pela reconstrução inclusive do ser humano. Está tudo errado e esses homens assumem o papel de deuses e eles querem reconstruir o mundo. É algo muito complexo essa reconstrução. Objetivamente, então, esse era o propósito, reconstruir a sociedade. Objetivamente, como é que eles iam fazer isso? Eles tinham a finalidade de promover uma difusão gradual do socialismo, né? De que forma? Eles lançaram o socialismo como algo que vinha a combater as injustiças econômicas e sociais da sociedade liberal, burguesa e capitalista. Só que nós precisamos de entender e de perspectivar o seguinte. A sociedade fabiana surge em 1883. Vamos fazer a seguinte análise. A Revolução Industrial, né? A primeira fase da Revolução Industrial, ela começa a apresentar-se em 1760. E ela dura até 1860, digamos, vamos criar essa convenção. Então, na primeira Revolução Industrial, significa, a primeira fase da Revolução Industrial, ela aconteceu somente na Inglaterra. A Inglaterra foi o país que mais se beneficiou, porque foi lá que foi construído. Portanto, está em 1860. Né? A segunda fase da Revolução Industrial é de 1860 a 1900. Ora, a sociedade fabiana foi formada em 1883. Bem, vejam que há alguma coisa que não bate, porque se a Revolução Industrial começou na Inglaterra em 1860, em que ela adquire um pouquinho algum tipo de mobilidade, então de 1860 a 1883 nós temos somente 23 anos de indústria, portanto, de difusão da chamada burguesia capitalista. O mundo não pode ter ficado monstruoso em 23 anos. Mesmo porque essa é a primeira fase que está na Inglaterra, ela não está na Europa. Então, só isto aqui já verifica, já nos dá uma ideia de que há alguma coisa equivocada neste processo. Pelo menos no argumento dele. O capitalismo tinha 23 anos e o capitalismo já era dono e senhor de todas as maldades e atrocidades que estavam sendo cometidas no mundo inteiro. Isso é completamente contraditório, para não dizer falacioso. Porque, repito, a primeira fase da Revolução Industrial é de 1760 a 1860. Isso é a fase que está na Inglaterra. Em 1860 é que começa a haver alguma coisa. Alguma coisa. A segunda fase vai até 1900, né, onde começa a entrar um pouquinho pela Europa, mas muito pouco. Então o que chegou na Europa? O que a Europa tinha no século XIX, no século XX? Tinha praticamente nada. Um pouco de luz, tinha um elemento a vapor, alguma outra coisa, uma iluminação a gás. Era muito pouco. Então, qual era o tipo de burguesia feroz e de capitalismo que estava destruindo o mundo? Muito pelo contrário. As pessoas viviam nos campos, né, foram para as cidades e começaram a ter um nível de vida um pouco melhor com o capitalismo. Portanto, esse argumento da sociedade fabiana, veja, o comunismo não existe ainda, hein? A revolução comunista que está na Rússia. Então é o fabianismo que inaugura esta rejeição à burguesia capitalista. Ele já nasce rejeitando a chamada sociedade liberal, ele nasce rejeitando a burguesia e ele nasce rejeitando o capitalismo. Então tem algum problema aqui. Ao mesmo tempo,
o fabianismo rejeita a doutrina marxista, porque Marx era um cara extremamente violento que falava que tinha que matar todo mundo mesmo. Os fabianos não. Desde o início, os fabianos falam que a transformação do mundo, da sociedade, tem que ser uma transformação lenta. Não pode ser uma revolução violenta. Então, a ideia era que a transição do capitalismo para o socialismo, mas perceba, não existe capitalismo aqui. Não existe capitalismo. Qual é o tipo de capitalismo que essa gente está falando? Né? As pessoas ainda estão presas dentro da terra, né? As pessoas ainda têm um nível de vida péssimo, não tem saneamento básico, não tem nada. Que capitalismo que essa gente está falando? Né? Então, mas esses fabianistas já falavam que a ideia, né, era fazer uma transição do capitalismo para o socialismo, através de pequenas e progressivas reformas. E aí eles dão início ao socialismo no contexto da própria sociedade capitalista. Então o que eles vão fazendo? Eles vão aproveitando os mecanismos do capitalismo, portanto o capitalismo lidava com o quê? Com o comércio. Né? Ora, e é muito importante nós entendermos essa perspectiva, porque uma das razões da deposição das casas reais foi precisamente o fato dos reis, de certa forma, atuarem despoticamente e impedirem a população mais pobre, né, de fazer comércio. O início da burguesia é exatamente isso. A burguesia é que luta contra grandes dinastias seculares e consegue vencer essa luta com um grande apoio e um grande auxílio, que foi o auxílio da Igreja Romana, Católica Apostólica Romana. Né? Então, quando essa gente fala em combater aqueles indivíduos que não eram nobres, isso significa que essa gente está querendo que o esquema do mundo volte ao que era, por exemplo, no antigo Império Romano. É isso que eles querem. Né? Na verdade, essa gente quer que pare o capitalismo e retorne, que o tempo retroaja. Esse é o processo. Né? Então, eles vão... O socialismo fabiano vai entrando dentro da própria sociedade capitalista. Mas ele age diferente de Marx. Marx preconizava a luta de classes. Marx opunha o patrão e o empregado. O socialismo fabiano jamais fará isso. Ele reconhece a necessidade de ajudar aqueles que estão trabalhando, a necessidade que eles têm de encontrar, aí, mas ao mesmo tempo, eles criam um termo que é encontrar a igualdade econômica. Bom, o que é igualdade econômica? Igualdade econômica é precisamente o preceito que vigora nos governos comunistas. Todo mundo ganha o mesmo salário. Todo mundo tem a mesma casa. Todo mundo veste a mesma roupa. Não há mobilidade social. Então, quando eles falam em igualdade econômica, não é que todo mundo vai ser milionário, não. Muito pelo contrário. Essa sociedade, ela não tem mutação de classe. Ela só tem duas classes, a dos ricos e a dos pobres. Se você nasceu pobre, você vai morrer pobre. Se você nasceu rico, você vai morrer rico. É assim que funciona tanto a sociedade fabiana quanto a sociedade comunista. Não há diferença nenhuma em relação a isso. A diferença reside aonde? Nos meios e nos métodos para alcançar o mesmo fim. Então, portanto, para os fabianistas, bem como para os leninistas, o Estado não é um organismo de classe para ser tomado. O Estado é um aparelho a ser conquistado. É um projeto de poder. Você tem que chegar até o Estado, né, tomar o poder e utilizar o poder para promover o bem-estar social. Agora é preciso entender o que essa gente está chamando de bem-estar social. Porque quando nós vamos realmente analisar o que eles chamam de bem-estar social, nós verificamos que é uma das maiores monstruosidades que já foi criada sobre a face da Terra. Então o século XX conseguiu produzir primores de guerras, né, e de pensamentos deformados, teratológicos, como nenhum outro século conseguiu. Nenhum outro século. O século XX, daqui a 500 anos, certamente será tido como o século
mais terrível dos últimos 4.000 anos da história da humanidade. Não houve nada pior do que isso. Nada, nada, nada. Né? Embora os primeiros fabianos ainda sofressem influências do marxismo, os conceitos de economia, portanto, deles, não são os conceitos de Marx, tá? Mas são os de John Stuart Mill. Mas um Stuart Mill profundamente descaracterizado também. Né? Então, os fabianistas discordam da teoria marxista do valor, porque esse valor é medido pelo trabalho. E eles preferem um outro critério, que é o critério de utilidade. Você é útil ao processo ou você não é útil ao processo. Se você for útil, eu mantenho. Se você não for útil, eu te descarto. Esse critério de utilidade é o conceito que se adapta às condições modernas da economia no final do século XIX. Né? E aponta para um número crescente de intervenção estatal na economia. Então vai crescendo a ideia de que o Estado tem que ser grande. Você pensa, o Estado tem que ser grande para promover o bem-estar, a felicidade do maior número de pessoas. Só esse conceito já é absolutamente enlouquecido. Porque isso significa que o Estado é que determina se você vai ser feliz ou não. Ora, a felicidade é um estado interior. Não é o governo que me diz se eu vou ser feliz ou se eu vou ser infeliz. Não é o governo que tem o direito de dizer quantos sapatos eu posso usar. Não é o governo que tem o direito de dizer em qual escola eu vou matricular meu filho. Não é o governo que tem que determinar qual é o plano de saúde que eu vou comprar. Mas para os socialistas fabianos, isso é tarefa do governo. Tá certo? Então, isso é o que se chama de intervenção estatal. A primeira grande aberração